Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Café que Amplia. Muitos diriam ser improvável que eu tivesse um canal, que eu estivesse aqui falando assim com vocês. Muitos acontecimentos poderiam impedir também ou tentar me fazer desistir, como ontem. Acreditam? Eu tinha gravado tudo, estava tudo pronto. Eu tive que sair. E quando eu cheguei, adivinha? Tinha perdido tudo. Mas não vou desistir e cá estamos. Essa palavra improvável aparece com frequência na vida de quem decide fazer algo diferente, tentar algo novo. E no mundo profissional, ela costuma ser usada quase como um filtro quando dizem isso é difícil. Ninguém nunca conseguiu isso. Melhor você nem tentar. A verdade é que o improvável é quase sempre uma questão de ponto de vista, não de uma real possibilidade ou não. Eu vi isso de perto inúmeras vezes. No início da minha carreira, quando eu tentava me encaixar, me destacar, sendo muito jovem em alguns ambientes hierárquicos, tradicionais. Ou então, um pouco mais tarde, quando eu me propus, depois de alguns anos, mudar completamente a minha rota, saindo de uma estrutura corporativa que era sólida, segura, para poder empreender. Então, em ambos esses casos, desses dois lados, o improvável estava sempre na boca de muita gente. E o que eu percebi foi que o improvável, na maioria das vezes, reflete as limitações de quem está ali olhando, observando, mais do que as reais barreiras que existem ou que virão pela frente. No mercado de trabalho, nós somos sempre condicionados a seguir caminhos previsíveis, não é? Escolher uma faculdade, entrar numa boa empresa, crescer de forma linear, com estabilidade, com segurança, alcançar bons cargos, ter benefícios. E eu tinha esse caminho muito bem desenhado ali na minha mente. Eu queria fazer carreira na empresa, assumir um cargo de diretoria, mas no meio do caminho muita coisa foi mudando na empresa e principalmente aqui dentro. E quando você começa a se questionar sobre esse modelo linear, quando o propósito começa a pesar mais do que o cargo e o crachá, eu sentia, que meu ciclo ali estava se fechando, que havia algo mais alinhado com quem eu estava me tornando. Só que sair da segurança, sair do conhecido, nunca é confortável, gente. Toda mudança é desconfortável, especialmente quando ninguém ali acredita, no seu momento, que é o momento certo de você fazer aquilo. E foi aí que eu entendi o quanto a fé, o tempo e a paciência são ativos, são assim estratégicos e não são apenas conceitos, palavras. Eles fazem realmente a diferença. A fé é a força que sustenta quando a nossa lógica falha. O tempo é aquele que valida todo o processo. E a paciência é o que nos impede de tomar decisões precipitadas quando estamos movidos por muita ansiedade ou por muita pressão externa. E nesse nosso mundo profissional que está cada vez mais acelerado, essas três palavrinhas são contraculturais, mas elas são também fundamentais para que a gente possa construir algo com consistência. O improvável, quando a gente olha bem de perto, muitas vezes é só aquilo que ainda não foi tentado com coragem. Porque não basta ter fé, a gente tem que ter base, e nem esperar sem agir, ficar ali parado. É um jogo ali, tem que manter essa sincronia entre o externo e o interno. E temos que ter também planejamento e crer que vai dar certo. E quando a gente entende tudo isso, o que parecia ser improvável se torna apenas um próximo passo para a sua realização. A maioria das grandes mudanças que eu presenciei, que eu vivenciei, acompanhei também na vida de colegas e de alguns mentorados, começou com uma ideia que ela é considerada por muitos improvável. E existe uma cultura que valoriza aquilo que é estável, replicável, seguro. Só que a inovação, o crescimento, eles pedem transformação, exigem que você saia dessa zona de conforto. E a resistência ao novo, ela se repete em muitas organizações, através de muitos gestores também, e mostra como o improvável pode ser moldado pela cultura da empresa, pela liderança, pela mentalidade dessas pessoas que estão ali como gestores. Muitas vezes por medo.
E foi observando, vendo tudo isso que eu comecei a construir na minha própria transição. Eu entendi que o que parece improvável nesse coletivo, ele pode ser perfeitamente possível no individual. Eu passei um tempo ali estudando, meses, mapeando possibilidades, testando, construindo aos poucos uma nova trilha de atuação. E enquanto eu esperava, eu me preparava. E aí que entra o ponto central: paciência. E a paciência não é inércia. A paciência é estratégia. E hoje, com a perspectiva de quem viveu esses dois mundos, eu posso te afirmar que há um valor enorme em respeitar o ritmo das coisas, respeitar o tempo. Há um tempo para tudo, não é verdade? E existem profissionais que se frustram porque querem acelerar algo que ainda está em tempo de maturação. E o tempo, quando ele está aliado à preparação, ele é uma força silenciosa. Ele te fortalece antes que você passe realmente pelo processo, antes da exposição. Ele te treina no bastidor antes do palco. E a fé? A fé, bem, a fé é o motor que te move e você não vê. Ela te faz continuar, mesmo se você saber se vai dar certo, em ter garantias. E isso em qualquer nível. Seja para quem quer uma promoção, para quem pensa em empreender, para quem está recomeçando depois de um desligamento que foi inesperado. A fé, ela não elimina essa fase de planejamento. Ela dá sentido a ele. Então, quando alguém disser que o seu sonho aí é improvável, que você não é capaz, lembre-se, talvez seja mesmo, mas para essa pessoa aí, não para você. Porque quando você se compromete com a sua jornada, esse improvável se torna apenas aquilo que ainda é invisível aos olhos dos outros, porque você já viu lá na frente que vai dar certo. O improvável, ele só assusta até que a gente comece, porque uma vez que você dá o primeiro passo, o cenário todo muda. E talvez ele não mude por completo de uma vez. Você ainda vai ter incertezas, obstáculos, ajustes na rota, mas muda o principal, que é a sua relação com medo de começar. E eu sempre digo que coragem não é a ausência do medo, coragem é fazer com medo mesmo, é dar esse primeiro passo, com dúvida, com receio, com aquele frio na barriga. E isso vale para a vida e para a nossa carreira também. O profissional que cresce é aquele que se permite errar, testar, ouvir, às vezes feedbacks que são difíceis, e mesmo assim continuar. Porque crescer é desconfortável, gente. Só que esse desconforto, quando bem aceito, bem vivido, ele vira amadurecimento, experiência. A paciência nesse processo é o que nos impede de abandonar tudo, algo que ainda está florescendo. Às vezes, a gente planta hoje e quer colher amanhã, né? Ou no final do dia. E no mundo corporativo isso é ainda mais evidente. Nós queremos resultado ali na hora, imediato, validação, reconhecimento, métricas, mas tem projetos que pedem tempo. Tem mudanças que exigem maturação. E sabe o que segura isso tudo ali juntinho? A nossa fé. A fé de que mesmo quando ninguém vê, você está construindo e que Deus está à frente de tudo. Que aquilo que hoje parece tão pequeno, no futuro vai se conectar com algo muito maior que você nem pode imaginar. Quem tudo tem um propósito forte, né? Inclusive naqueles momentos de espera se mantém firme. Então, se hoje você está olhando para um sonho que parece grande demais, difícil demais, improvável demais, não desista. Reorganize, revise esse plano, fortaleça suas habilidades, mas não abandone só porque os outros não conseguem ver o que você já viu. No fim, improvável nada mais é do que aquilo que ainda não teve tempo, paciência e fé suficientes para se realizar, mas que Deus já colocou no seu caminho. Se tem algo que eu aprendi ao longo da minha trajetória toda é que as grandes viradas não começam com garantias, elas começam com coragem. E coragem muitas vezes é dar um passo sem saber exatamente aonde ele vai dar, se vai dar certo ou não, sem ver nada, confiando que o chão vai aparecer na sua frente. Este episódio de hoje foi um convite à reflexão sobre como esse improvável ele é só mais uma camada do possível, sobre como a fé sustenta esse invisível. E o tempo constrói, ele constrói em silêncio.
A paciência te protege. Protege aquilo que ainda está em formação. Então, se este conteúdo de hoje te tocou, te ajudou, te inspirou de alguma forma, te fez repensar algum caminho, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito e compartilhe com alguém que também está sonhando algo grande e ouvindo de muitos que não vai dar certo. Lembre-se que aqui no Café que Amplia a gente acredita que o impossível só precisa de mais uma tentativa. A gente se vê no próximo episódio. Até lá, com fé, tempo, paciência e um bom café quentinho.